Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse é o material da nossa P1, nossa primeira prova, onde nós vamos discutir alguns tópicos básicos e vocês vão utilizar esse material como apoio, tá certo, pessoal? Esse material não substitui as aulas, não substitui as suas anotações, mas é um material de apoio para você ter um roteiro de estudos, ok? Bom, pessoal, o comportamento animal é um assunto base para a nossa atividade na clínica, na cirurgia, na produção animal. Esse fundamento do comportamento ele é baseado na nossa curiosidade. Então, a nossa curiosidade, já desde quando nós éramos habitantes das cavernas, ela é um item que acontece na nossa civilização. Então, o interesse humano pelo comportamento animal data desde quando a nossa espécie ainda habitava cavernas. A interação humana com os demais animais e o interesse em seu comportamento tem acompanhado toda a história da nossa espécie em si. Algo intrínseco à nossa espécie, algo próprio do nosso interesse pelos animais. Então, vamos definir agora o que é exatamente o comportamento animal, como a gente pode entender o comportamento animal. Então, ele pode ser entendido como todo e qualquer ato executado pelo animal. E aí um detalhe importante, perceptível ou não ao nosso universo sensorial. Então, nós podemos perceber, podemos ter noção do que o animal está fazendo ou não, uma vez que ele pode estar utilizando sentidos que nós somos pouco hábeis no uso dessa informação. Nesse caso aqui, a gatinha está fazendo uma comunicação química, odorífera, se esfregando nesse tronco, deixando indícios da sua presença. Tá certo? Então, o comportamento é algo que consiste nos atos que o animal exibe. Então, o animal pode estar executando algo que eu percebo ou não, que eu tenho capacidade sensorial de perceber ou não, certo? Entretanto, existem sequências comportamentais que podem e as que não podem ser observadas do ponto de vista humano. Eu falei para vocês na aula, até mesmo essa expressão ponto de vista humano já implica que nós somos baseados no sentido visual. E a maioria dos mamíferos não utiliza esse sentido, a visão, como seu principal sentido, mas sim o olfato. Tá? Então aí é uma diferença básica entre nós e os animais. O cão, por exemplo, o gato, o equino, utilizam um sentido químico, olfativo, como seu principal sentido. E nós temos essa deficiência. Então a nossa relação com esse animal sempre será prejudicada. Nós temos que ter em mente, como clínicos, como pessoas que trabalham com o animal, de que ele desfruta de outros sentidos e ele se baseia e se posiciona em relação ao universo a partir principalmente do sentido olfativo. Okay? Vamos primeiro iniciar uma rápida visão histórica da etologia. A etologia é o estudo do comportamento animal. O termo apareceu pela primeira vez por volta do século XVIII em publicações da Academia Francesa de Ciências, descrevendo o estilo de vida dos animais, como se fosse algo hoje a ecologia. Tá? Contudo, o termo específico para o estudo do comportamento animal veio a partir de 1950, principalmente por Nico Tinbergen, como eu já falei para vocês também na aula, um pesquisador bastante importante, fundador inclusive da revista Ethology, que existe até hoje, definindo as bases da etologia. Então, quem foi um dos outros fundadores? Também Oscar Herold, em Berlim, na Alemanha, o Charles Whitman, em Chicago, nos Estados Unidos, outros colaboradores importantes também para os fundamentos da etologia. Entretanto, os nomes mais destacados vieram posteriormente. O Konrad Lorenz, o Carl von Frisch e ainda também, de novo, o Nico Tinbergen. Inclusive, eles foram premiados, foram laureados com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1973. A princípio, pessoal, você pode achar que isso já é bastante tempo, 1973, 1950. Mas para a ciência, pessoal, esse é um período pequeno ainda, tá? Não é um período tão grande. Se você comparar a etologia, o estudo do comportamento animal, por exemplo, com outras ciências, a genética, a fisiologia, a anatomia, essas outras ciências são muito mais antigas do que o estudo do comportamento animal. Tá? Segundo Snowden, em 1999, então final desse século, os tópicos do estudo do comportamento animal fundamentam principalmente o comportamento humano. Então, entender o que o animal faz nos ajuda a compreender a nossa própria espécie. Tá? Também informações sobre processos cognitivos e de atividade cerebral,
fisiologia, vocês vão ter essa disciplina mais, né, no próximo semestre, uma disciplina que vai entrar mais a fundo, e aí você vai conseguir entender melhor ainda o comportamento animal, por conta, por exemplo, da ação de hormônios. Ok? É importante também para a conservação do meio ambiente e manejo de recursos naturais. Então, por exemplo, os animais são indicadores ecológicos. Animais que são extintos da natureza de uma região, por exemplo, indicam que aquele ambiente já foi comprometido severamente. Também é importante para a educação, tá? E no caso nosso aqui, para a carreira acadêmica. E por fim, pessoal, para o bem-estar animal. Outra disciplina que vocês vão ver no próximo semestre também, junto com fisiologia, que irão complementar essa compreensão mais ampla do estudo do comportamento animal. Então, o conhecimento do comportamento fundamenta qualquer criação, tá? Qualquer atividade na medicina veterinária que você vai fazer, por exemplo, seja a clínica médica de pequenos animais, a clínica médica de grandes animais, a produção animal, o uso de itens de produtos de origem animal, por exemplo, a carne, o ovo, o leite, né? Todos eles tiveram que ter, ao longo dessa cadeia, uma compreensão do comportamento animal como um todo, tá? Então, as principais áreas do estudo do comportamento são duas: a etologia, tá? E a psicologia experimental. Essas duas ciências, elas vieram se distinguindo ao longo dos tempos, tá? Então, a etologia foi originalmente, né, criada, proposta na Europa, tá? Fundamentava-se sobre estudos com animais de natureza livre, pássaros, peixes, animais de ambientes abertos, enquanto a psicologia experimental, também denominada psicologia comparada, foi originada nos Estados Unidos e era baseada em estudos com animais de laboratório, ratos principalmente. Um grande nome dessa área da pesquisa foi Skinner, né, que criou o behaviorismo, um subtópico da psicologia experimental, indicando que o indivíduo é em grande parte produto do ambiente, devendo as suas características ao aprendizado. Então, enquanto a etologia baseia mais na genética, a psicologia experimental baseia mais no aprendizado. E nós, pessoal, como clínicos e clínicas da medicina veterinária, nós temos que caminhar entre esses dois, entre essas duas interpretações da ciência, a etologia e a psicologia experimental. Porque a etologia, ora, trabalha com os animais de vida livre, aí, natureza, zoológico, por exemplo. E essa parte mais experimental nos remete aos animais de produção, aos animais de companhia, como foi baseado inicialmente nos ratos de laboratório. Então nós temos que ter tanto uma visão do animal em vida livre, como também ter uma visão do animal em cativeiro. Seja um cativeiro estrito, como um animal preso numa gaiola, por exemplo, tá? Uma galinha, um suíno, que são criações que já estão caminhando para uma liberdade maior, ou até para o meu pet que está preso lá no meu apartamento. Okay? Então, vamos ver agora a ciência, tá, do comportamento animal. Então, além da curiosidade inerente que nós temos, eu, você, por trabalharmos com os animais, temos uma curiosidade própria nossa. Tá? Essa área de pesquisa é assunto de interesse científico, onde a gente procura entender principalmente as suas formas, as suas causas e também as suas consequências. Na ciência, então, nós temos que desenvolver um tipo de pesquisa baseado na ciência, num estudo muito controlado. Falei também para vocês na aula que isso não pode ser baseado no fundamentado na religião, na filosofia, nos aspectos culturais, porque eu posso privilegiar ou prejudicar um animal nesse sentido. E como atuantes da medicina veterinária, nós temos que ocupar um papel isento para poder tratar todos os animais sobre o mesmo aspecto, com a mesma justa atenção. Então, na ciência, nós descrevemos o comportamento de alguns animais como uma amostra. Eu vou retirar uma amostra, porque eu não consigo trabalhar com todos os animais de uma mesma oportunidade. Né? Para entender, assim, as leis do comportamento aplicáveis a grupos maiores, uma população. Tá? Então, como não dá para trabalhar com todas as vacas de uma fazenda, por exemplo, eu seleciono algumas e eu utilizo aquilo como uma amostragem de uma população maior. Tá? Os principais tipos de estudos que são desenvolvidos são os estudos descritivos e aqueles que nós testamos hipóteses. Vamos ver um pouquinho mais à frente aí como é que isso acontece, mas rapidamente aqui para vocês entenderem. Então, o estudo descritivo, eu vou descrever um certo aspecto do comportamento. Enquanto testar a hipótese, eu apresento uma explicação e testo se aquela explicação, entre parênteses, aquela hipótese é verdadeira. Ela se aplica àquela situação que eu estou tentando entender. Então, vamos ver aí estudos descritivos.
é o que a gente chama popularmente aqui de morfologia do comportamento, uma explicação do comportamento. Então, são descrições pormenorizadas de determinado comportamento, coletando dados de várias situações. Registros, por exemplo, uma filmagem, ou eu mesmo anotando num caderno. Tá? Geralmente essa fase é o início de um estudo e objetiva-se por conhecer os padrões motores, como é que o animal executa aquilo fisicamente. Não se usa hipótese, tá? Hipótese vai ser a segunda proposta nossa aí. Deve se preocupar com a amostra para que ela represente de forma adequada o perfil da população. Então, por exemplo, se eu tenho alguns animais ali, eu tenho que pegar uma pequena amostragem, eu tenho que pegar uma amostragem dessa população como um todo. Então, vamos dizer, se eu tenho machos e fêmeas, eu tenho que pegar alguns representantes, alguma amostragem tanto de macho como de fêmea. Então, se na minha população eu tenho machos e fêmeas, não posso pegar só fêmeas ou só machos. Né? Enquanto descrevemos o comportamento de um animal, procuramos caracterizar um grupo maior. Então, eu vou pegar essa amostragem e tentar caracterizar toda essa população que eu quero estudar. Já o teste de hipótese é uma investigação das relações entre as variáveis. O que são essas variáveis? São os fatores que controlam aquela manifestação do comportamento. Então, procuramos responder perguntas sobre causas e condições desse comportamento. Para as relações entre as variáveis envolvidas, temos dois tipos mais relevantes, tá certo? Temos os estudos de correlação e os estudos de causa e efeito. Vamos lá. A correlação, a manifestação de uma variável é explicada pelo comportamento de outra variável. A causa e o efeito é o comportamento de uma variável independente causa a manifestação de outra variável dependente. Então, essa dependente vai depender dessa outra variável que eu utilizei, né, manipulei, de alguma forma eu controlei. Então, a meta final do estudo do comportamento animal resume-se em fazer ciência do comportamento, expressando generalizações teóricas que darão sentido aos fatos comportamentais que descrevemos. Então, eu vou tentar de alguma forma, pessoal, generalizar o que eu estou estudando para um fato que eu estou descrevendo, explicando uma manifestação mais ampla. Sendo necessário que essas explicações sejam embasadas nos dados coletados e comunicados à sociedade científica, através de publicações, de um resumo, de um artigo científico, de uma palestra num congresso, de um livro, etc. Vamos lá agora ao estudo do desenvolvimento do comportamento. Pessoal, esse gatinho, ou um potro, ou um bezerro, ou um cãozinho, vai se desenvolver ao longo de um certo tempo, isso varia de espécie para espécie. Entretanto, principalmente entre os mamíferos, nós temos uma homogeneidade das fases. Muito embora essas fases sejam mais rápidas ou mais curtas, o desenvolvimento vai ser homogêneo entre essas espécies. Tá? Aqui você tem um quadro geral, tá, que não se aplica apenas a mamíferos, mas eu foquei mais em mamíferos, por conta de ser o maior número de espécies que nos interessam, cães, gatos, equino, bovino, suíno, caprino. Mas também você poderia colocar aqui aves, também, tá? Répteis, mas seria um desenvolvimento um pouco diferente das nossas espécies com que nós trabalhamos a maior parte do tempo. Então, essa linha azul seria um número de semanas, tá? Aqui você vai ver o parto na semana 0. Anteriormente nós temos a gestação, e isso varia de espécie para espécie, tá certo? E a partir de então eu tenho o desenvolvimento pós-natal, depois do nascimento. Cada um desses números representa uma semana decorrida. Então, uma semana decorrida, 2, 3, 4, 12 semanas, e aí meses e anos de vida do animal, tá? Essa é uma linha de tempo com as principais mudanças fisiológicas e comportamentais para cães e para gatos, tá? De novo, eu separei essas espécies como exemplo, mas você poderia muito bem substituir aqui por equinos, por bovinos, caprinos, suínos, com uma pequena variação entre as semanas aí, tá certo? Embaixo dessa linha azul você vai ter uma outra conotação aí de números entre parênteses, com 1, 2, 3, 4 até 8 e 9, 8 apenas, desculpa, com semanas decorridas. Então na semana 1, esse filhotinho vai abrir os seus olhos. Na semana 2, apresentar um caminhar rudimentar. Na 3, locomoção semelhante à de um adulto. Na 4, a capacidade de correr.
5, complemento do desenvolvimento do motor completo, ele pode fazer várias tarefas mais refinadas. 6, o olfato e a termorregulação maduros, e assim sucessivamente. Com esse amadurecimento, pessoal, fisiológico dele, ele também vai começar um amadurecimento social. Ele vai ter um início do comportamento social, porque ele já vai ter com seus sistemas fisiológicos já mais maduros. O olhinho dele já está funcionando como tal, ele vai poder se deslocar, se afastar ou se aproximar de um outro animal de maneira mais eficiente. E outros comportamentos, como por exemplo o predador e outros comportamentos agressivos, etc, etc, também serão estabelecidos. Então aqui eu tenho uma linha do tempo onde o amadurecimento morfológico e fisiológico permitirão também uma relação social desse animal, sob controle da sua vontade, ou não, querendo se afastar, por exemplo, com outros indivíduos. Tá? Então, o crescimento e o desenvolvimento, principalmente baseado nas funções sensoriais, vão fundamentar o comportamento do animal. Então, os animais nascem com grande dependência e seus mecanismos homeostáticos são pouco desenvolvidos. Esse filhote que está aí na figura passa por uma necessidade de controle, de cooperação da sua mãe. Então, se a mãe não aquecer o filhote, se a mãe não alimentar o filhote, se a mãe não limpar esse filhote, ele, pelas faltas do seu amadurecimento motor, nervoso, etc., vai perecer. Então, ele depende da mãe, nesse caso aí. Algumas espécies têm um filhote, por conta dessa dependência ser maior desse filhote. Algumas espécies têm maior número de filhotes, onde vários filhotes podem oferecer trabalho para essa mãe, mas que essa mãe consegue dar conta de todo esse trabalho. Então, por exemplo, os olhos e os ouvidos são fechados. Tá? O sistema nervoso central, o SNC, tá? Sistema nervoso central, tem o seu desenvolvimento ainda incompleto quando esse filhote nasce. E esse desenvolvimento vai terminar dias, semanas ou até meses depois do nascimento do filhote. Então, por isso aquele quadro mostra esse desenvolvimento pós-natal, por exemplo, de partes do sistema nervoso desse filhote. Portanto, ele vai precisar de cuidados da mãe. Tá? Ele é incapaz, por exemplo, de manter o seu calor. Então, o sistema termorregulador desse filhote ainda não está maduro. Ele não é capaz de fazer o aquecimento e o controle da sua temperatura adequadamente. Ele também caminha, como eu falei para vocês no slide anterior, com dificuldade. Ele engatinha, ele se arrasta. Por quê? As habilidades motoras, neuromusculares, não foram finalizadas ainda. Ele precisa de alguns dias. E isso varia de espécie para espécie. Tá? Então, por exemplo, um potro já nasce com o desenvolvimento neuromuscular bem mais avançado do que esse cãozinho. Certo? A maturação do sistema nervoso central, então, é o fundamento da nossa abordagem aqui. Tá? O sistema nervoso central, que você vai ver em maiores detalhes na fisiologia, vai determinar a capacidade desse filhote se relacionar com o meio ambiente na medida de espécies para espécie. Então, o potrinho, como eu falei, tem uma habilidade motora muito maior, porque o sistema nervoso central dele já nasce mais maduro, tá certo? Mas ainda precisa de algum ajuste, mas não tanto quanto o cãozinho aí, tá certo? Uma questão importante para nós, pessoal: será que a gente realmente disponibiliza um ambiente adequado para o animal? Né? Essa situação que você está vendo aí, né, mostra um animal, né, no sofá, parado lá dentro de casa, né, e um animal andando, se deslocando num ambiente totalmente, né, diferente aí. Então mudamos de assunto aí, né, o mesmo animal, né, esse é o mesmo indivíduo em particular. Tá? Então, vamos ver como é que esse desenvolvimento do comportamento acontece. Então, todo esse amadurecimento que eu falei para vocês aí, né, das semanas, então, se esse amadurecimento acontecer num ambiente onde eu não tenho estímulos adequados para o animal, isso pode comprometer o desenvolvimento dele. Não só físico, mas também social. Então, vamos ver em detalhes agora. Com 3 semanas, o período de socialização tem início. Né? Essa fase é a mais importante da vida do animal. Especialmente, pessoal, para prevenir problemas na vida adulta. O seu término, a sua finalização, vai acontecer por volta, não exatamente, tá? Mas por volta de 10 a 12 semanas. Então não há um fim pontual. Essa capacidade de interferir sobre o sistema de socialização dos animais vai se extinguindo, vai diminuindo. Tá? Nesse período, o animal passa por grandes fases, por grandes diferentes
de desenvolvimento motor e também seu comportamento e personalidade, é importante destacar aqui, personalidade, começam a ser definidos. Tá? Então, o período de socialização é o momento em que o indivíduo aprende, ele reconhece várias espécies. Se ele convive com cães, gatos, cavalos, pessoas, por exemplo, diferentes pessoas, adultos, crianças, ele vai aceitar esse animal, essa situação aí, essa pessoa, na sua vida como algo presente, como algo comum. Se não tiver a presença desses itens nessa fase de socialização, esse animal vai ser um animal mais intolerante àquele indivíduo. Então, quando mais velhos, eles reagem de maneira agressiva a formas não aprendidas, quando ele era jovem. Então, essa figura da esquerda, eu tenho um cão que está convivendo com um gato. No caso aí, uma gata. Esses dois indivíduos, se forem criados desde filhotes juntos, vão tolerar-se mutuamente de uma maneira tranquila. Ao contrário, à direita, você tem vários gatos que não conviveram lá na fase inicial com cães. Eles vão tolerar gatos entre si, tá? Como algo conhecido, como algo presente na sua história, mas não vão tolerar cães. O cão não esteve presente no desenvolvimento desse animal, desses animais à direita. Então eles são sociáveis entre si, gatos com gatos, gatos com cães, gatos com pessoas, ou até com outras espécies, como eu falei, equinos, ovinos, caprinos. Então, se esses animais conviverem entre o período lá inicial, né, o período sensível dele lá embaixo, o período de socialização, a partir de então, quanto maior o tempo de convivência, maior será a facilidade, maior será o aceite desse indivíduo na sua história. Então, por exemplo, se um cão conviveu com gatos quando esse cão era filhote, quando ele for adulto, ele não vai atacar os gatos como algo, como uma presa, como um animal estranho. E assim também para outras espécies. O que a gente chama, pessoal, isso de aprendizado observacional. Ele vai ser facilitado quando o animal modelo é familiar. Então, qual é o animal mais presente na vida de um filhote? A mãe e talvez irmãos. Algumas situações nós não temos irmãos, né? O bezerro, o potrinho, dificilmente tem irmãos. Já o cão e o gato têm irmãos. Então, quanto mais familiar for esse animal para o indivíduo alvo nosso aí, maior será a facilidade para ensinar algo para ele. Então, vamos lá falar de uma maneira popular, a melhor professora é a mãe desse filhote aí, tá? Pessoal, um item muito importante para nós é a socialização. A socialização é as relações sociais, né, os contatos sociais entre indivíduos que podem ser favoráveis, amenas, suaves, agradáveis ou até mesmo agressivas, como a gente está vendo aí à direita, né? O período de socialização é o tempo em que todas as ligações sociais primárias são formadas, são fundamentadas. Constitui-se no período mais importante da vida do animal, como nós vimos no slide anterior. Se o cãozinho conviveu com gatos desde que ele era jovem, ele vai tolerar animais de outra espécie como algo natural para ele, tá? Se ele não desfrutou da presença desses outros indivíduos de outra espécie, ele não vai tolerar, tá? Então, durante essa fase, impressionantes alterações comportamentais ocorrem devido ao seu crescimento e à experiência do animal. Pessoal, nós já destacamos nos slides anteriores, esse crescimento é um amadurecimento fisiológico dele. Ele vai abrir o olhinho dele, o olho dele vai estar funcionando realmente, encaminhando aquela informação visual para o cérebro desse filhote. O cérebro desse filhote vai estar maduro. Então, o crescimento permite que as estruturas do corpo desse animal executem as suas funções adequadamente. E também a experiência. Por ele ter experimentado situações cães com gatos, por exemplo, esse cãozinho vai tolerar o gato na vida dele. Se ele não passou por essa experiência, esse cão foi criado apenas com cães e não contou com a presença de gatos na sua vida, ele não vai tolerar esse animal como um indivíduo normal da sua família, tá? Então, o crescimento da estrutura do corpo do animal é importante e o que ele passa, a experiência pelo que ele passa, é também muito importante para determinar a vida desse animal no futuro, ok? Vamos ver então isso como aplicações do nosso dia a dia, da vida nossa, da clínica, na fazenda, na produção, etc. Então, como o médico veterinário ou a médica veterinária pode utilizar essa informação que eu acabei de apresentar para vocês, o período de socialização, né? Na sua clínica, no dia a dia, eu pergunto isso de uma forma, pense sobre isso, tá?
como é que você pode fazer uso dessa informação para você individualmente? E desse modo facilitar a sua relação com o animal. Eu deixo uma dica aqui para vocês, por exemplo, que na primeira vez que esse animalzinho for levado à sua clínica, um filhote, por exemplo, é muito comum, né? Para fazer a sua primeira vacina, para fazer a sua primeira consulta, que o seu contato com esse animal, individualmente eu falo, tá? Eu falo para cada um de vocês, seja mais ameno, seja mais tranquilo, porque ele vai passar por alguma situação dolorosa. Uma picada de uma vacina, por exemplo, não vai ser algo prazeroso para ele, mas que você amenize esse sofrimento, tá? Fale de maneira branda, agrade o animal, afague o animal, faça isso com calma. Então, a primeira consulta desse animal, a primeira consulta da vida desse animal é importante, é crítico para você, tá certo? Fazer uso de uma informação teórica aplicando na sua vida profissional. Portanto, a gente deve conhecer aqueles 5 tópicos que eu falei para vocês nas aulas. Conhecer o comportamento normal do seu animal, seja lá com qual espécie você trabalha. Conhecer as condições mínimas requeridas por ele. O que ele precisa? Desde a nutrição, desde a ração, tá? Até situações, objetos, seja lá o que for. Tá? Você também precisa conhecer as causas dos distúrbios comportamentais, o que causa problema para ele. Tá? Um item muito importante, pessoal, que merece um destaque especial é esse item 4. O que as pessoas esperam do animal. Então, muitas vezes a pessoa espera algo que o animal não pode oferecer. Não tem como você ter um animal numa situação em que ele vai atender a expectativa das pessoas, em que não exista necessidades arbitrárias. Né? O 5 é a habilidade desse animal atender a expectativa. Ele consegue fazer isso? Então, por exemplo, um animal que defeca e urina, não tem como evitar isso. Né? Se a pessoa tem uma expectativa que o animal não vai fazer sujeira no ambiente, essa pessoa tem uma expectativa equivocada. O animal não tem habilidade para isso, é impossível. Então, o item 4 e o item 5 são itens que o tutor tem que ser alertado disso. Caso contrário, nós teremos problemas de comportamento. O animal passando por essas situações, o animal sendo mantido nessas situações, o tutor tendo uma expectativa equivocada do animal, o animal não sendo atendido nas suas necessidades básicas, nós teremos indubitavelmente, ou seja, não vai haver dúvida que nós teremos problemas de comportamento desses animais. E como é que a gente poderia solucionar isso? Ou amenizar, ou tentar evitar? Já lá na seleção do filhote. Normalmente as pessoas selecionam um filhote, seja lá uma adoção ou comprou o filhote, né? Por impulso, né? O filhote era bonitinho, a pessoa estava numa situação de carência, ela não fez um estudo prévio, ela não fez uma consulta, ela não conversou com o veterinário, com o zootecnista, com o biólogo, com o criador, com um adestrador, ela não conversou com ninguém, foi na empolgação. Geralmente isso acontece, infelizmente. Tá certo? Então, essas considerações primárias devem ser feitas. Existe uma raça melhor para aquela situação? Existe uma raça melhor para aquela pessoa, para aquele local, por exemplo? Eu moro num apartamento, então provavelmente um cão de grande porte não vai se adequar, não vai ser um animal adequado para aquela situação. Tá? Eu tenho uma pessoa que vai me ajudar na criação desse animal porque eu viajo muito. Será que eu vou contar com essa condição aí? Então isso tudo deve ser refletido. Além disso, por exemplo, se você tem uma pessoa que te ajuda, se você já definiu uma raça, não, eu moro num apartamento e quero um cão de pequeno porte, um Yorkshire, por exemplo, um Pug, por exemplo. Mas mesmo entre os Pugs e os York, por exemplo, tem variação entre os indivíduos. Eu precisaria ter um indivíduo mais tranquilo, um animal mais sereno, se eu não sou um sujeito que vai poder sair tanto com ele. Então, pessoal, não é apenas definir a raça, tá? Eu deveria pensar até na individualização dos filhotes numa ninhada, se possível. Isso eu estou considerando com vocês numa situação ideal. Então, as pessoas devem considerar cuidadosamente vários aspectos, tá? E possivelmente a opção para essa pessoa seja um gato e não um cão, ou talvez um peixe, ou até mesmo, pessoal, em muitas situações, nenhum animal. Se eu moro num apartamento pequeno, eu vivo sozinho, não tenho uma pessoa que me ajude, eu viajo muito, pessoal, talvez nenhum peixe no aquário seja o ideal. Talvez essa pessoa, nesse momento da vida dela, ela não deva ter animais. E isso é uma situação que você vai enfrentar muito, porque esse animal foi mantido ali, alguém vai lá alimentar aquele animal, essa pessoa passa dias e dias sem aparecer, e aí a bomba vai estourar na sua mão quando você tiver contato com essa pessoa.
E aí nós vamos ter o quê? Os distúrbios de comportamento. Para os distúrbios nós vamos ter algumas terapias. E uma vez que o distúrbio se estabeleceu, pessoal, por longo tempo, é difícil corrigir esse problema. Tá? Então os problemas comportamentais dos filhotes tendem a ser divididos, pessoal, principalmente em 5 principais categorias. Tá? Socialização inadequada, problemas de alimentação, problemas de evacuação, fezes e urina, roer, né, objetos destrutivamente e, por fim, a agressão. Então vamos ver aí alguma coisa sobre problemas de alimentação. Há uma competição, pessoal, entre os filhotes, mesmo na ninhada, pequenininho, com poucos dias, já estão competindo entre si. Tá? Entretanto, uma vez a hierarquia sendo estabelecida, aproximadamente aí com algumas semanas, essa competição termina. Eles estabelecem uma hierarquia. Quem é o primeiro, o dominante, o segundo, o submisso, etc, etc. E essa competição meio que se consolida. Os mesmos desenvolvem preferências a partir principalmente dos 6 meses de idade. Bem como aprendem que regras para se alimentar vão ser executadas entre os indivíduos. Vocês estão vendo esses animais aí se alimentando numa panela? Os 3 aí enfiando a cabeça dentro da panela, se alimentando, porque já faziam isso desde pequeno. Tá? Já tinham feito uma espécie de estruturação hierárquica e todos eles podem fazer isso sem problema. Se você colocar um indivíduo diferente dessa ninhada aí para se alimentar dessa mesma forma, provavelmente vai haver alguma agressão. Tá? Um destaque que as pessoas reclamam muito, pessoal, é a coprofagia. É a ingestão de fezes, tá? Que pode ser deles mesmos ou de outros indivíduos. Né? Mesmo sendo uma queixa frequente, pessoal, dos tutores, as pessoas ficam impressionadas com a ingestão de fezes por parte do seu pet. Né? Até certo ponto isso é comum, isso é normal. Tá? Então, com algumas justificativas. Pode ser que o animal está explorando aquilo. E vamos lembrar que nas fezes do animal ainda tem atrativos por conta do olfato minucioso dessa espécie. Tá? Então eles detectam que tem proteína ali, que tem algum atrativo ali. Tá? Como contactação, como mudança, né, da sua microflora intestinal. E principalmente, né, por ambientes restritos em excesso. Então se o animal é mantido num canil, pessoal, num pequeno quadrado ali de cimento, o que aparece e desaparece daquele ambiente normalmente? As fezes e a urina. Tá? Porque nada mais muda ali, provavelmente. Então é algo novo que ele tem como interagir. No caso das fezes, que ele pode até interagir fisicamente. Então é um atrativo para ele. E uma vez estabelecida essa alteração, esse problema, retirar fica difícil. Tá? O desenvolvimento do comportamento também nós vamos abordar. Essa ingestão de alimentos sólidos começa aí por volta de 28, 30, 40, 50 dias. Aí varia um pouquinho de espécie para espécie, tá, pessoal? Não é só de cão e gato que nós estamos abordando. Com 6 semanas, no caso aí de predadores, a mãe introduziu para os filhotes presas. E aí, pessoal, isso aí começa um outro problema que é muito particular do gato, tá? Como um predador muito eficiente. Né? Ele vai começar a desenvolver essas habilidades de caça pelo aprendizado que ele teve com a oportunidade da sua mãe trazer presas para ele. O cão também pode passar por isso, tá? Mas é menos. Tá? Outras espécies não passam por isso, mas o gato é um grande fator de impacto sobre a fauna nativa. Outro aspecto importante a ser destacado é a mordedura destrutiva. Com 4 semanas, os filhotes começam a morder objetos inanimados. Objetos, tá? Até como forma dele explorar o ambiente, pessoal. Tá? E isso acontece em várias situações, mas principalmente há uma relação dessa mordedura destrutiva com o ambiente pobre. Então, se o animal não tem nada, lembra lá que eu falei para vocês da coprofagia? Tem relação com esse tema aqui também. Então, se o animal não tem nada para fazer no ambiente dele, quando você apresenta um item para ele, ele começa a apresentar essa mordedura destrutiva. Vamos lembrar, como é que o cão se relaciona com o ambiente? Principalmente pelo olfato, pela boca, pelo contato físico com as patas anteriores. Então, eles vão explorar aquele item que foi introduzido no seu ambiente, na sua vida. Né? Chegando a ponto de destruir totalmente esse objeto. Né? E se ele ingerir esse material, isso pode começar também a ser outro ponto de conflito. Né? Uma questão também importante que nós destacamos, pessoal, é a agressão. Né? Essa agressão tem relação direta com a dominância, tendo início aí por volta aí da 15ª semana. Agora, uma vez estabelecida, ameaças sutis, como por exemplo simplesmente mostrar os dentes para o outro indivíduo,
já é suficiente para mostrar o domínio desse animal que está na escala superior, né? A punição ou, né, um elogio aí, pelo comportamento executado, ele só vai ocorrer, só vai ter bom efeito se executado segundos depois. Ou o animal não vai associar essa punição com algo relacionado àquele efeito. Então, a agressão não é só entre indivíduos da mesma espécie, mas também quando você treina um animal. Entretanto, cuidado com essas associações, pessoal, principalmente com a punição, tá? Nós geralmente utilizamos o reforço positivo e não a punição, tá? A punição tende a ser alguma coisa que o animal vai sofrer e não vai relacionar com aquela tarefa, tá? Então, muito cuidado com isso. Bom, ainda em relação à seleção do filhote, então selecionar o filhote ideal para se tornar um animal de estimação, como eu disse para vocês, é algo bem difícil, né? Esse animal, se ele teve contato com humanos e com outras espécies, isso vai facilitar o seu desenvolvimento, principalmente se ele é originado de pais amigáveis. Então, se eu tenho um animal, né, e ele já tem um contato positivo comigo, vamos dizer, se for um cão, tem contato com gato, com equinos, com outros animais, e o filhote desse animal vai ser um animal ainda mais fácil de manipular e manter nessa situação. Então, os animais que descendem de pais amigáveis tendem a ser animais também amigáveis, tá? E o contrário também é verdade. Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha atendido às suas expectativas, tá? Tenha ajudado você. Como eu falei para vocês, lembrando, esse material não substitui as aulas teóricas, não substitui a leitura dos capítulos e artigos recomendados, mas é um material de apoio para vocês, tá ok? Tragam suas dúvidas na aula, recomendo que vocês procurem o professor na aula ou fora da aula para tirar suas dúvidas pontuais. Obrigado, pessoal, até a próxima.